Então, voltando aqui só ao começo, verificação da deformação excessiva. Não, tá de boa para você ver já aqui. Você fez uma cara de som aí, deixa a luz acesa para colar um pouquinho mais. É verdade. Mas aqui vai dar para ver também, eu acho. Dá para ver também. Então a gente vai analisar que não ocorra danos inaceitáveis aos órgãos estruturais, que não causem desconforto ao usuário e que não afetem o uso da estrutura, sua aparência ou durabilidade. Então, estar no limite de serviço, a gente vai ver estar no limite para deformação excessiva, abertura de fissura e o limite para estado de fissuras também. A gente vai ver o máximo que a gente vai poder aceitar de abertura de fissura e o máximo que cairia, vamos assim dizer, a partir do ponto que cairia abertura de fissuras. E aí, lembrando que a gente vai ver principalmente no estágio 2 agora, que é onde a gente quer dimensionar, certo? Nossa estrutura. O estado limite de deformações do limite estabelecido pela legislação da NBR aqui é 23, tá? Já no 23. O cálculo dos elementos dos deslocamentos deve levar em consideração a presença da armadura, a existência de fissuras no concreto, a rigidez efetiva das seções da viga, as deformações diferidas com o tempo. Professor, só lembrando, no estágio 2, é quando tem fissura, mas ainda não chegou na armadura, né? O estágio 1 tem só compressão. Tá? Estágio 1 só compressão. O 2 ele já tem a seção já fissurou. O estágio 1 fica até a seção fissurada. Depois que fissurou, a gente entra no estágio 2. Por que essa de seção fissurada e seção não fissurada? Porque nossa amiguinha aqui. E o que? Nossa amiguinha. E vamos supor que por enquanto ela tem uma seção assim, maciça. Mesmo que seja de aço, né? Tem um aço aqui embaixo. Enquanto está assim, se a gente for calcular a deformação dela, a gente vai considerar, na hora que entra na deformação, vai entrar a inércia, e a inércia tem a ver com a base e com a altura. Só que a partir do momento que essa seção fissurou, quer dizer que onde estava tracionado, fissurou. Vamos supor que a linha neutra estava passando aqui. Estava passando aqui. E aí fissurou, deu uma fissura nessa viga, fissura abriu uma trilha, um bagulho bastante aqui. Fissurou. Não é tanto assim não, só para a gente entender. O aceitável aqui é de até 0,04 milímetros. É fissura mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Quando aconteceu isso, a seção não é mais aquela. A seção virou essa daqui, ó. Parte só tem qualquer aqui, essa parte de baixo aqui é como se tivesse quebrado, embaixo ainda ficou duas armadurinhas aqui, mas que não tivesse. E aí eu já tenho que calcular a inércia disso aqui, ó. Já diminuiu a inércia. E a inércia influencia diretamente na deformação. A inércia influencia na deformação? Vamos supor uma regra. Lembra, a inércia é dH sobre 12. A base e a altura entre ao cubo na forma, né? Se eu faço BH ao cubo, a base vai ser a largura e a altura vai ser só esse fininho aqui, né? Então tem pouca inércia nesse sentido. Olha como é que a deformação é fácil na régua. Se eu vir assim, a inércia já mudou. A inércia vai ser base e a altura é tudo aqui, né? Aí assim, nesse sentido eu já não consigo flexionar a régua. É a mesma régua, só que nesse sentido ela tem muito mais inércia do que assim. Certo? Tanto é que é por isso que as vigas ficam em pé, não ficam deitadas. Porque
porque assim ela tem mais inércia, ela funciona melhor nesse esquema. Então, no estágio 2 já vai estar, aí eu estou mostrando aqui, tá vendo? Vai ter as fissuras na viga, então daqui para baixo, ó, não tem concreto, é como se tivesse fissurado. A gente tem que levar isso em consideração na hora de fazer as deformações. Deslocamentos limites. Deslocamentos limites. São valores práticos. Vocês dois podiam vir um pouquinho mais para cá. Daqui eu não consigo ler de baixo. Não, mas daí eu não enxergo. Aí eu tenho que ficar da onde você está. Senão eu vou ficar na frente do carro para vocês. São valores práticos utilizados na verificação do estado limite de deformações excessivas da estrutura. São classificados em 4 grupos: aceitabilidade sensorial, vibrações desejadas ou efeito visual desagradável. Né? Então, também, em concreto, não acontece tanto, mais em metálico, mas pode acontecer também se a peça ficar muito esbelta quando eu pular aqui o balanço. Né? Então, a gente também não quer que isso aconteça. Efeitos específicos que podem impedir a utilização adequada da estrutura, né? Se às vezes uma deformação dessa tiver algum equipamento que não funcione, ou às vezes tem coisa que é muito sensível, a própria inclinação que não pode deformar, tipo uma pista de boliche, né? Que ela tem que ficar retinha. Se for um pedaço muito grande, der uma deformação no meio, a bola vai ser, se for muito fraquinha, a bola for subir já não funciona, por exemplo. Efeitos de elementos não estruturais causados no mau funcionamento desses elementos que estão ligados à estrutura. Se essa viga deformar demais e prensar essa janela não vai abrir. Né? Então também tem isso. Não é só ela não cair. Se ela deformar e prejudicar o funcionamento de outro elemento, também a gente não quer isso. E efeito de elementos estruturais. Exatamente, aí já é o elemento estrutural mesmo. Se a gente vê que a deformação está muito grande, mesmo que não está caindo, mas que causa ali um certo desconforto, já não é o que a gente quer. Então nós vamos ter limites para isso tudo. Né? E visual, deslocamentos visíveis de elementos de estrutura, L sobre 250. Vibrações sentidas no piso devido a cargas acidentais, L sobre 350. Superfícies que devem drenar água, L sobre 250. Aqui, ó, paredes e alvenarias após a construção da parede, L sobre 500. Então são valores bem bacanas. Por exemplo, se minha viga tivesse 500 centímetros, né? A flecha, a deformação máxima dela aqui seria L sobre 250. Vamos botar esse primeiro valor, seria 500 sobre 250, que deu 2 centímetros. Ou seja, uma viga de 5 metros de vão, se ela descer até 2 centímetros no meio, se ela fizesse isso aqui, ó, vou exagerar, tá? Então, se essa descida aqui fosse de 2 centímetros, está ok. Né? Está dentro do limite. E L sobre 500, se tiver alvenaria. Nesse caso daria 1, né? 500 sobre 500. Depois da execução da alvenaria. O que é isso? Que é justamente o limite também, né? 10 milímetros. Não maior que isso. A gente pode ter executado a laje aqui. Aí quando a gente tirou a laje, já foi o primeiro carregamento para a viga. Aí vamos supor que ela já deformou 1 centímetro. Depois, quando eu colocar a alvenaria, quando eu assentar a alvenaria, ela só pode descer mais 1 centímetro. Por quê? Porque se ela descer esses 2 centímetros que a gente colocou, quando colocar a alvenaria e depois descer esses 2, vai ser muito para a alvenaria. A alvenaria não vai suportar esses 2 centímetros. Certo? Então, 2, por exemplo, uma viga igual essa, beleza, está 2 qualquer hora. Não tem alvenaria, não tem nada. Agora, essa viga aqui, que já tem alvenaria tanto embaixo quanto em cima, 1 centímetro depois da execução da alvenaria. Certo? Os principais valores que a gente circular seriam L sobre 250 e L sobre 500. E para evitar, né? Aí
aumentar esses 2 centímetros a mais, eu posso fazer uma coisa que a gente chama de contra-flecha. Contra-flecha. Não, é. Com o peso da alvenaria. Tipo assim, não que a minha viga vá descer 2, mas o limite é 2. E o limite para depois que você executou a alvenaria é 1. Então são 2 limites diferentes. Por exemplo, eu executei essa laje de cima. Executei essa laje de cima. Esperei o concreto curar e tirei as formas. Quando eu tirei, o peso da laje foi para as vigas. A viga já recebeu o primeiro carregamento permanente. E ela já vai deformar um pouco. Beleza, vou deixar um tempo. E aí eu vou executar minha alvenaria em cima dela. Quando eu executar essa alvenaria, vai mais peso para ela. E ela vai descer mais um pouco, com o peso dessa alvenaria. Então, essa descida com o peso da alvenaria não pode ser mais do que 1 centímetro. Se for mais do que 1 centímetro, vai trincar a alvenaria. Isso eu não quero. E aí, se der isso, minha opção é aumentar a altura da viga. Mesmo que eu já tinha calculado ela no gás, já tinha uma área de aço, mas se a deformação deu maior, deu ruim, vou ter que voltar e aumentar a altura dela. E calcular tudo de novo. E calcular tudo de novo. A não ser que eu tenha esse artifíciozinho aqui. O professor, mas assim, eu calculei ali sem alvenaria 2 centímetros. Aí a alvenaria, mas com a soma da alvenaria não pode passar de 2. Não. Passar completa. 1 é depois que executou a alvenaria. Depois Então, por exemplo, se eu fizer, eu teria a forma de descer 1,5. E com a alvenaria vai descer meio só. Beleza. Nossa, aí tranquilo. Se descer 1 já está errado. Mais de 1, né? 1 é o limite. E aí, mas aí é permitido só 2, né? Para essa viga aí, é permitido só 2. Fazer aqui só um segundo, permitido só 2. E aí eu calculei, na hora que eu fiz as contas, deu 2,5. Fiz minhas contas lá e minha flecha deu 2,5. Ou 2,5 é maior que o limite. Esse aqui ainda não calculei, esse é o limite. Ainda vou calcular para saber quanto vai ser minha viga. Deu 2,5. Poxa, eu vou ter que voltar e mudar? Não, eu tenho um artifício. Um artifício que é a contra-flecha. O que é a contra-flecha? Aqui já ficou bem claro, né? É eu executar essa viga um pouquinho para cima. É difícil fazer isso? Não. Porque isso, a viga aqui vai estar escorada, né? Você botou a madeira embaixo dela e botou as esporas de madeira apoiada no chão. Todo mundo já viu uma obra, já, né? Tem as escolas. Aqui elas ficariam no nível. Ah, eu quero dar uma contra-flecha, o que eu faço? Eu posso dar uma contra-flecha de no máximo, isso aqui é o máximo, L sobre 350. Então eu faria aqui no meu caso 500 sobre 350. Vai dar alguma coisa entre 1 e 2. Vou botar 1,5 que deu aqui. Aí. Então eu posso dar até isso. Eu vou dar uma contra-flecha de 1 só. Não preciso usar isso aqui tudo. Então eu vou vir aqui, ó, levanto essa madeira e boto uma tabuazinha de 1 centímetro aqui. Aqui no meio, boto 1 centímetro, aqui já meio centímetro e pronto. O que aconteceu com essa viga? Exagerando. A forma dela, a parte de madeira ficou assim, ela subiu. Certo? Subiu e ficou assim. Aí eu vou completar ela assim, 1 centímetro a mais. E aí depois eu vou soltar. Tirei, completei e tirei. Quando eu tirei, eu tinha calculado que ela ia descer 2,5, ela vai descer 2,5. Só que como eu já tinha subido 1, ela vai descer só 1,5. Ela vai descer 1,5. Ficou menor do que o 2, que é o limite. Então tá beleza. Entendeu a ideia? Ela não pode descer 2 dali, do plano horizontal até o final. Mas aí como eu subi ela um pouquinho, ela vai descer os 2,5, mas não ultrapassou o 2, que é do inicial. Esse 2,5 seria o que? É a flecha que eu calculei. Por enquanto, a gente só viu isso aqui, essa tabelinha ali, é o limite. É o limite. Essa tabelinha aqui é o limite, meu limite. Como coloca essas tabuazinhas na
Da escola, a tábua das escolas. Da escola. Todas têm a mesma altura ou não? Porque parece que Não vai ter toda a mesma altura não. Você vai botar 2,5 no meio e aí vai fazer tipo um arcozinho. Proporcional. Vai pegar tudo um pouco diferente, né? É. Isso aí. Isso aqui é meu limite. Lembra que eu tenho a armadura máxima e o mínimo? Então, são os meus limites. Aqui a minha flecha é esse limite aqui. Né? Não tem flecha mínima, não tem limite. E daí agora eu vou calcular essa flecha. Calcular essa flecha. Só que aí as combinações não são para o estado limite último. Né? No cálculo da resistência a gente faz para a carga total focando. Mas para a flecha não, a gente não precisa fazer isso. A norma já fala que não precisa, porque não é sempre. E a flecha influencia muito em tempo de carregamento. Por exemplo, uma carga acidental influencia pouco na flecha. Porque ela não tá. Não vou calcular a flecha com vento. Na hora que ele estiver operando vai dar ali talvez uma flechinha, mas quando ele não está, não vai dar. Quando está, não está, não. Mas deu para entender o que eu quis dizer. Né? Então, a gente vai calcular combinação quase permanente, que é permanente mais o PC2 vezes acidental, né? Que o PC2 é 0,3 a 0,4, dependendo do tipo, tá? E 0,6 se for bibliotecas oficiais, garagens, assim, vai ter um valor de PC2 para cada caso. E combinação rara também, permanente mais acidental inteira, certo? Com combinação rara. Então, nós vamos normalmente usar essas combinações aqui para a gente calcular as nossas deformações. No caso aqui, que aqui embaixo é a biblioteca, eu usaria o PC. Não, usaria. Aqui não, aqui usaria uma mão. No piso da biblioteca que você usaria, que é onde vai ter o carregamento da biblioteca ou da garagem. O problema não é no teto da biblioteca, é no piso da biblioteca, onde vai ter o carregamento. Cálculo dos deslocamentos flecha dos elementos de concreto armado é complexo devido às suas características de não homogeneidade e do processo de fissuração. Essa fissuração bagunça bastante nossa ideia, né? Que conforme o carregamento fissura um pouco mais, não fissura um pouco menos, não fissura tudo, são fissuras, né, ao longo da viga aí. Então, na verdade, temos ainda na mesma viga dois casos. Eita! Ó, daqui até lá fissurou. Daqui, então, é o estágio 2. Lembra que o nível de fissuração depende do momento? Quanto maior o momento, passou o momento limite lá, momento crítico, fissurou. Aqui no meio do vão, pode ser, daqui até aqui fissurou, passou o momento limite. Aqui é o momento limite, ó, de fissuração. Passou dele, fissurou. Então, essas partes aqui nem vão estar fissuradas ainda. Só essa parte aqui. Então é como se aqui eu pudesse usar o estágio 1, né? Se ele está fissurado e aqui já fissurado. Então ainda tem essas questões, né? Partes do mesmo elemento estão fissuradas e partes do mesmo elemento não estão fissuradas. Verificação do estágio, aqui é o que nós acabamos de falar. Né? Se o momento de serviço for menor do que o crítico, de fissuração, estágio 1, se não, estágio 2. O momento de serviço é calculado pela combinação quase permanente e apresentado anteriormente. Certo? Não vai ser um momento último aqui, né? A gente usa a combinação quase permanente. Concreto fissurado e não fissurado. E esse momento de fissuração pode ser calculado por aquela expressãozinha. Alfa vezes FCT vezes a inércia da seção e Y. Y é aquele Yzinho que a gente já conhece, que é a distância da face do centro de gravidade até a face onde a gente está calculando. Nessa viga aqui, ó, aqui é o nosso centro de gravidade, né? Esse aqui seria o Y de compressão e esse aqui o Y de tração. Certo? Isso deriva daquela formulazinha
esse Y aí, daquela formulazinha que a gente conhece assim, ó, de tensão, que é um momento, vezes esse Y dividido pela inércia. Nada mais é do que essa fórmula, né? Se a gente pegar. Nada mais é do que essa fórmula. Tensão é a resistência do concreto. Eu só isolei o M. O M veio para cá e apareceu um alfa aqui. Verdade. Nada mais é do que essa fórmula. Esse FCT aí é calculado com base no FCT? A gente vai olhar aqui já rapidinho. Mas é. Aqui, ó. Ele respondeu sua pergunta. Resistência à tração direta do concreto é igual ao FCTM na verificação do estado limite de serviço na deformação. Momento de inércia da seção bruta do concreto. Bruta, quando fala assim, seção bruta é sem estar fissurada, né? E a distância do centro de gravidade em seção à fibra mais. Aqui a gente está pensando na tração, né? É onde traciona que fissura. Então o Y vai ser o Y de baixo, muita parte tracionada. E para a seção T ou duplo T, 1,3 para a seção I ou T invertido e 1,5 para seções retangulares. Tá? Esse aqui, essa continha, eu vou fazer para descobrir qual o momento máximo que minha liga vai suportar sem fissurar. Se o meu momento solicitante for menor que isso aqui, nem fissurou, está no estágio 1. Se for maior que isso aqui, fissurou, está no estágio 2. Tá? Cálculo dos deslocamentos. A deformação da estrutura depende, além da rigidez, né, do modo de elasticidade. Vai depender, né, que cada elemento tem modo de elasticidade, deforma um pouco mais, um pouco menos. De estar no estágio 1 ou 2, da largura, da altura e da área de aço. Né? Porque o modo de elasticidade é STS, 5.600 raiz de FCK. Então, se o FCK for de 20, vai ter 1. Se for de 25, vai ter 8. Se for de 30, vai ter 1. Então, dependendo do FCK, muda o modo de elasticidade. A largura da viga, quanto mais larga a viga, menos ela vai deformar. Tem mais material ali, mais ela resiste. Quanto maior a altura, melhor ainda. E quanto mais área de aço, menos deforma também, porque é um material que é mais, tem uma FCK maior, uma elasticidade maior. Na verdade, o FCK não influencia a deformação. Influencia diretamente porque, mudando o FCK, muda o modo de elasticidade. Mas o que determina a deformação é o modo de elasticidade. É feito dos materiais aço concreto em regime elástico linear, a gente adota que é elástico linear, considerando o modo de elasticidade do concreto SS. Cálculo no estágio 1. No estágio 1 é só quando o momento de serviço deu menor do que o momento crítico, aí eu posso usar a seção bruta. Não fissurou, eu uso aquela seção toda lá. E aí a resistência vai ser o modo de elasticidade vezes o I da seção bruta. Mas normalmente o que a gente está interessado mesmo é na seção fissurada. Nossas vigas a gente trabalha para ser no estágio 2, né, com a seção fissurada, que fica ali no domínio 2 e 3. São duas coisas diferentes. Diferentes assim, nome diferente, mas tem a ver, né? Quando o momento solicitante for maior do que o momento de fissuração, pode-se utilizar a expressão aproximada de Wilson, proposta pela norma, onde é calculada a inércia equivalente, que vai ser uma inércia média em toda a viga, a ser dada pelo SS também em um I equivalente. Aí que entrou a bagaceira. Como que eu vou achar esse I equivalente? Tem isso. Não é só conta, tem nada demais aí. Ó, tem não. Ó, e equivalente, é só assusto. Um momento resistente, né? O momento de fissuração que nós calculamos aqui, já está calculado. MA é o momento que está atuando na seção mais crítica, na seção crítica. No caso, onde tiver o maior momento na seção toda do elemento. Tá? No nosso caso, é no meio do vão ali.
I da seção bruta, tudo já temos, e 1 e 2 aqui, momento de inércia da seção fissurada do concreto no estágio 2. Então, se fissurou, eu quero só a inércia disso aqui, ó. É aquele 2 ali. Certo? Porque eu tenho que fazer o desconto, né? Essa fórmula está justamente fazendo esse desconto. Não é isso aqui tudo. É isso aqui descontado, isso aqui, vamos dizer assim. Certo? E isso tem que ser menor do que a inércia da seção bruta, né? Não faz muito sentido ser maior, mas só para botar aqui do lado, que vai ser proporcional. Momento de inércia da seção bruta, BH ao cubo sobre 12. Se for seção T ou seção I, a gente vai lembrar lá de resistência dos materiais. Lembra? Que numa seção T, primeiro nós temos que fazer a formulazinha para achar o centro de gravidade. Primeiro a gente faz a formulazinha para achar o centro, uma seção T, né? Que é teoricamente mais. A gente o centro de gravidade não dá para determinar. Eu sei que ele está aqui, né? Porque é simétrico para lá e para cá. Quando é simétrico, a gente sabe que fica no meio. Quando não é simétrico, a gente não sabe onde é que fica. Então vai ser algum lugar por aqui que eu vou calcular. E depois eu vou calcular a inércia em relação a esse ponto. Também é uma coisa bem bacaninha. Que é a soma das inércias em relação ao eixo aqui embaixo. E depois eu acho o y deles. Vocês vão lembrar se precisar. Normalmente nos exercícios que eu vou fazer não vai ter não. Mas na prova é uma boa ideia. Que prova? Aí não tem prova, né? Deve sorte. Fica para a próxima. É calcular. Quem sabe a gente dá muito de trabalho numa prova. É mais fácil. É calculado considerado esse concreto homogeneizado, transformando as áreas e armaduras, transformando a área das armaduras em uma área de concreto equivalente através do coeficiente alfa igual à relação entre os modos de elasticidade do concreto. Ou seja, eu vou pegar aquelas duas barrinhas que tem lá e vou transformar, vamos supor que elas têm 2 centímetros quadrados. Eu vou ver quantos centímetros quadrados de concreto seriam equivalentes a esses 2 centímetros quadrados de aço. Fazendo isso aqui, divido o do aço pelo do concreto e depois multiplico isso pela área de aço. Eu acho uma área equivalente ao concreto. Simples assim. Certo? E aí, ó, para o caso de seções retangulares, a seção transversal é composta por uma área de concreto B vezes H mais essas duas áreas de aço aí, ó. Usando aquela formulazinha aqui, né? Substituindo, né? A área de aço vai ser alfa menos 1 bonitinho assim. E aí começa a entrar umas formulazinhas aqui. Precisa até afastar daqui para enxergar direito. Para calcular o momento de inércia dessa seção homogeneizada, calcula-se inicialmente a posição da linha neutra, x1. Tá. Fazendo o equilíbrio de momento estático de cada área. YT igual a H x mais 1, que seria Y. Cadê o YT aqui mostrando? Mas seria o Y da parte fracionada, né? Seria tudo menos o x1 aqui. Olha que coisa bonita que deu aí. Eita, professor. Mas é nada além do que aqueles equilíbriozinhos de força em cima por força embaixo que nós fazemos. Mas aqui foi feito até de áreas. Tá vendo? O que eu fiz? Fiz o centro de gravidade da parte de cima. Dessa parte aqui, qual vai ser de concreto? Qual vai ser a área dela? Vai ser B vezes x1, B vezes x1. Foi? Vezes
x1 sobre 2. Então, para multiplicar vezes essa distância, da metade até a metade, até a linha neutra. Depois eu pego essa área de aço, que é dada por isso aqui, vezes quem? x1 menos d', vezes aquela área de aço, vezes x1 menos d'. Vai ser igual a mesma coisa do lado de baixo. Vou pegar essa aqui, vezes isso aqui, ó, isso aqui, vezes h tudo menos x1, h menos x1, que ficou isso aqui, ó. E vezes h menos x1 sobre 2, vezes a área de aço de baixo, vezes a distância, né, que vai ser d menos x1. Só eu fiz uma equivalência de áreas, né? A área vezes a distância da linha neutra da parte de baixo é igual a área vezes a distância da linha neutra da parte de cima. E aí vai dar essa equaçãozinha aqui, ó. Porque o que eu quero achar é o x1. Eu quero achar o x1. Certo? E a inércia, tem uma formulazinha de inércia lá quando não é em relação ao centro de gravidade. Não sei se vocês vão lembrar. Mas faz justamente essa medida, que é a inércia da seção total, mais a inércia de cada uma das partes. Aqui nós vamos fazer de cada uma das partes em relação ao centro de gravidade. É o que está feito aqui nessa formulazinha. Em função do x1. Tá? Assusta não, assusta não. Já ajudou, né? E aí, fazendo as devidas substituições, deixa eu afastar, que até de pé pergunta a ver. Determinei x1, calculo sua inércia da seção homogeneizada. A inércia da seção homogeneizada vai dar essa brincadeira aqui. Tá? E o cálculo é feito de semelhante. Momento de inércia da seção de concreto no estágio 2, ou seja, eu quero agora o momento de inércia dessa seção aqui, ó, que está só assim agora. Ó. Mesma coisa, vou fazer a área, chamei de x2 aqui agora, a área desse x2, desse x2, mas tal, mesma bagaceira, só que embaixo agora não tem concreto, tá vendo? Então não entrou a segunda parcela aqui, ó, que não tem concreto mais. Está no estágio 2 aqui. Igualamos aí, isolamos, né? A, B, C, só que aí aqui formou uma equaçãozinha do segundo grau. Ó, que bonito. A, B e C, a gente resolve essa equaçãozinha. Vamos ter que x2 vai ser menos B, sendo que A, B e C é essa bagaceira toda aqui. Tá? E resumindo, a inércia da seção 2, né? No estágio 2, na verdade, vai ser essa brincadeira. Não, quando, ó, aqui no estágio 1, tem concreto nas seções tudo e tem aço, porque o concreto ainda não fissurou. Aí, isso é naquelas duas seções que estão aqui, ó, nesse trechinho e nesse trechinho. Aí, beleza, a inércia fica dada por esse trem aí. E esse trem de todo tamanho, sendo que x1 ainda é esse trem desse tamanho. Né? É pior do que parece. E aí eu vou para o estágio 2. Aí o estágio 2 fissurou, não tem mais concreto embaixo, onde está tensionado. O concreto fissurou quer dizer o quê? Da linha neutra para baixo não tem mais concreto. Aí eu vou calcular essa nova inércia. Então, ó, da linha neutra para baixo não tem mais concreto, só tem aqui para cima. E aí eu faço as contas aqui do mesmo jeito, ó. O concreto tem na parte de cima e a área de aço tem na parte de cima. Na parte de baixo, que é onde eu igualei, só vai ter a área de aço. O concreto já foi embora, ele não participa. Né? Isso aí vai dar uma inércia menor. Essa seção vai ter uma inércia menor do que a outra, porque não tem o concreto participando. Com uma inércia menor, a deformação é maior, consequentemente. Tá?
Adiantando. Aí resolvendo isso aqui, né, multiplicando essas paradas tudo aí, nós chegamos nessa equação de segundo grau. Resolvendo ela, nós achamos que x2 é isso aqui. Então a inércia da seção 2 fica isso, sabendo que x2 é a raiz disso aqui. Uma das raízes, a raiz verdadeira. Né? E ainda, para ajudar, para facilitar mais um pouquinho ainda, existem duas situações do concreto. O concreto ele dá uma flecha inicial, você botou todo o carregamento, ele desceu. E depois de um tempo ele continua cedendo um pouquinho até na hora que ele vai parar. Certo? Ele vai alcançar o equilíbrio. Então a gente chama a primeira de flecha imediata e depois a gente chama de uma flecha diferida no tempo. A gente consegue determinar, daqui a quantos meses quanto vai ser? Vai ter um formuláriozinho e a gente vai conseguir fazer essa continha também. Tá? Então, a flecha imediata, né, para a carga imediata distribuída de serviço, vai ser G mais PC2 vezes Q, que é a combinação base permanente que nós usamos, tá? Para a flecha imediata. E aí, para a flecha imediata, vai ser essa formulazinha aqui. Para a flecha imediata. Aqui ficou até pequena a fórmula. Mas o problema aqui é achar o I. Né? Que o I já vai ser também, aqui está EQ de equivalente. E vai ser a rigidez, que a gente chama isso aqui de rigidez, a rigidez equivalente. Então, considerando a seção fissurada, normalmente vai estar no estágio 2 da saída. Então vai ser o carregamento vezes o vão a quarta dividido por 384 vezes a rigidez. Sendo que se for apoiado é 5 no lugar de K, se for apoiado engastado é 2, se for engastado é 1. Engastado é como se fosse pescado. Engastado é se fosse assim, né? Se a linha foi engastado é uma coisa. Aí você pensa, se for engastado, a deformação é menor. Esse engastado, a deformação é menor. Então vai entrar 1 aqui em cima e de fato vai dar um resultado menor. Se for 5, vai entrar 5 aqui em cima, vai dividir um pouco mais sobre o 4 aqui, vai dar um resultado maior, a deformação se for apoiada. Tá? Então a ideia é essa. E isso aqui para carga distribuída, que é a maioria dos casos, mas existe isso aí para tudo. Existem essas formulazinhas aí para tudo. Bonito, né? Por isso que deformação é tão chato de calcular. Parece. Exatamente, vem lá de resistência dos materiais. É isso que a gente estudou para chegar com isso aqui pronto. É a teoria. Para mim é outro nome que eu estudei. Mas tem a ver. É dessa área. Então tem para todos os tipos, todos os gostos, né? Detalhe interessante, o F2 não faz a seção homogeneizada, né? Mas o F2 calcula a deformação, né? Então, se a gente entrar com os dados lá do concreto, por exemplo, do estágio 1, ele vai calcular essa deformação certinho lá. O F2 calcula essa deformação. Principalmente para aço, porque aço a seção é homogênea mesmo, é só aço, lá você consegue ver as deformações bem bacanas no F2. Tá? O concreto, agora pensando aqui, se bem que depois que você calculou a inércia, que é o mais difícil, fazer essa continha aqui é moleza. Né? Mas se você fizer aquela conta da inércia e entrar com aquela inércia no F2, então ele vai calcular certo também. Né? Você não deixar ele calcular a inércia, você entrar lá, normalmente você bota a seção e ele calcula sozinho a inércia. Mas se você entrar com a inércia, ele vai dar certo. Ele não calcula no estágio 2, não. Não vai calcular no estágio 2, não. Aí esse tipo de conta ele não faz, não.
querer considerar o UFC caro, quer para saber se ele já está fissurado ou não, para daí ver se está no estágio 2. Eu acho que pode ser uma adição aí para o próximo. Aí só o TQS. O TQS faz mesmo. Já faz essas contas. Eu já faz. A flecha adicional diferida, a flecha com tempo, decorre das cargas de longa duração em função da fluência do concreto. Pode ser calculada pelo meio da flecha imediata multiplicada por um fator alfa-F. Quem vai ser alfa-F? Delta, zeta, rho. Até lembrei aqui, procurei saber como que é o nome desse negócio. Zeta. Até escrevi aqui para não esquecer mais. Delta zeta sobre 1 mais 50 rho. Rho, quem é rho? Normalmente rho é a taxa de armadura. Que é. É a área de aço dividido pela. A taxa de armadura é quanto de aço tem dentro da viga. É a taxa de armadura. Então é quanto de aço tem dentro da área de concreto. 0 se não tiver armadura. Certo? Então tem essa fórmulazinha aqui. Certo? E quem é esse tal desse zeta? Zeta. Olha o zeta aí, ó. Delta zeta é o zeta no final, quando a gente quer descobrir, menos delta zeta no inicial, quando começou a ter o carregamento na vida. Delta zeta. E zeta é dado por essa formulazinha aqui para valores de T menor do que 70 vezes e 2 para maiores que 70. Aqui já tem essa tabelinha na norma, se a gente quiser descobrir, para facilitar a nossa vida, né? Se for 2, 3 e assim por diante, tá vendo? É porque é só jogar o valor aqui, é mais número do que, mais trabalhoso do que muito fazer. E aí, semana foi cumprida. Está chegando sexta. Considerando o fator alfa para o tempo infinito, as cargas aplicadas a partir do 14º dia, vamos supor T0 metade de um mês. Né? Metade de um mês, está aqui, né? Metade de um mês é 0,54. Então eu taquei aqui 2, que é no final, o infinito, e metade de um mês. Deu 1,44. Então minha flecha seria 1,45. 1,46 sobre 1 menos 50 rho, que vai ser a taxa da armadura. Então, só para a gente ter uma ideia de como fazer essa continha. Então, a flecha final vai ser a flecha inicial vezes 1 mais esse valor aí, que der dessa conta. Facinho, facinho, né? Essa flecha inicial é a flecha imediata. É a flecha imediata. O negócio cansou mesmo aqui, viu? E eu também estava mexendo. Trabalho o dia todo. Assim. Explica isso. Essa pra mim. Beleza. Nós calculamos, aprendemos a calcular a deformação numa viga. Aprendemos a teoria. Agora, colocar em prática, aí já são outros 500, né? São outros 500. E aí vai ficar, acho que a próxima aula. Aí mesmo que a gente vai seguir, eu faço um exercício aí na hora de passar outro para vocês não vão conseguir fazer, e é bom vocês treinar um pouquinho também, sofrer um pouco. Beleza? Aí a gente se encontra novamente. Ok?